Bem, boa tarde a todos. Estamos mais uma vez aqui com o nosso primeiro Joel. Retorno a fala que é um prazer ter todos vocês aqui com a gente, acompanhando esse evento. Está sendo um grande sucesso. E hoje temos mais uma atividade. Dessa vez a gente traz a centralidade do texto no ensino de língua materna, um diálogo entre Bakhtin e Paulo Freire. Hoje a gente tem uma conversa com professores e com alunos da Rede Federal. O primeiro eu vou passar a fala para o professor Hilderlândio. Boa tarde, professor. Boa tarde, Helenisa. Boa tarde a todos que estão aqui conosco neste canal. Nesta fala inicial, eu quero cumprimentar a todas e a todos e expressar minha satisfação em participar da primeira jornada online de educação do DEDUC, do SERES e CAICó. Eu parabenizo o professor Rony Diógenes pela iniciativa, pela criatividade em propor essa jornada, e em nome dele eu estendo os cumprimentos aos demais colegas, professores, e a todos que já passaram por aqui e já deram a sua contribuição. Eu agradeço de forma especial aos discentes e às discentes que estão trabalhando na monitoria, em especial a Eneice Pinheiro e a Camila Alves, e em nome delas eu agradeço a todos e cumprimento a todos os monitores, sem dúvida vocês que estão fazendo este evento acontecer. Esta jornada ela já tem dado seus frutos, já tem contribuído de forma significativa com a formação humana e profissional de muitas e de muitos. E o meu desejo esta tarde é que esta mesa ela seja relevante para a sua vida, que ela amplie e aprofunde saberes, conhecimentos, que deixe provocações, inquietações, que desperte interesses e que estabeleça diálogos. Esse é o nosso propósito. Esta mesa ela é sobre textos, mas não simplifique muito a questão, porque se você se perguntar onde estão os textos estão na vida, e a vida está nos textos. Uma palavra, um gesto, uma cor, uma imagem, um movimento, um silêncio, uma mistura de tudo isso. Estamos falando aqui de linguagem, de formas de linguagem. Seja de um volumoso livro ou uma palavra monossilábica, mas que contenha o mundo. Nós estamos falando de sentido, estamos falando de expressão humana, e por isso estamos falando de ser humano em primeiro lugar, de vida humana, de ações humanas. E ações humanas implica vida, e vida implica agir. E a linguagem, os textos são formas de ação social, de ação humana. É com os textos que nós vivemos, é com os textos que nós interagimos, é com eles que nós criamos, criticamos, ironizamos, amamos, desfrutamos, destruímos, reconstruímos, aprendemos, sofremos, resistimos. E é com os textos que se luta. Com os textos se faz literatura, se faz religião, se faz política, se faz ciência, se faz arte. É com os textos que se pinta o céu e é também com os textos que se descreve o inferno. É com os textos que se tocam a alma humana, que se cria mundos paralelos, que a imaginação, que faz dar asas à imaginação. E é com os textos que se pensa. Texto é uma coisa perigosa, porque os textos são formas também de você excluir alguém. É com os textos que se exclui o outro, o diferente. Mas também é com os textos que você inclui, que você se aproxima. Textos são formas de empoderamento, porque saber texto é ter um poder. Texto é saber poder.
texto, no mínimo, é uma forma de interação humana. E é por isso que ele é foco dessa nossa mesa. Esta mesa, ela dialoga com dois pensadores muito interessantes, e que viam a linguagem como uma instituição humana muito poderosa. Ela discutirá a centralidade do texto no ensino de língua materna. Será um diálogo entre Mikhail Bakhtin e Paulo Freire. Eu destaco que é um diálogo porque é o nosso diálogo, é a nossa voz, é a nossa leitura, são as nossas impressões, são os nossos pontos de vistas, são as nossas apreciações em um lugar único, em um momento único e irrepetível, responsivo e responsável. Também é um diálogo porque a proposta dessa mesa é aproximar, relacionar as ideias desses dois pensadores tão significativos, Paulo Freire e Bakhtin. É um encontro de ideias, encontro de vozes. Para esta conversa, nós convidamos duas pessoas especiais, o professor Antônio Flávio Ferreira de Oliveira e a professora Giovana Barroco de Moura, e as alunas do curso de Pedagogia e também bolsista do projeto de extensão, o ensino de texto, no ensino fundamental 1, as alunas Yasmin Rayane e a aluna Maria Emília Cavalcante. Eu registro aqui que essa mesa, a proposta dessa mesa, ela nasceu nas discussões desse grupo de estudo, desse projeto de extensão, e é por isso que nós contamos aqui com a participação muito especial dessas duas alunas. Então, eu quero passar a palavra para os nossos convidados. Primeiramente, eu gostaria irá falar primeiro, a professora Giovana. A professora Giovana é doutora em Psicologia Social pela Universidade de Coimbra, é mestre pela Universidade de Valência, na Espanha, com reconhecimento em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela é especialista em saúde mental pela Faculdade Integrada de Patos, tem bacharelada em Pedagogia pela Universidade Federal da Paraíba e possui licenciatura em Psicologia pela Universidade Federal da Paraíba. Atualmente, ela é professora de Pedagogia da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Os seus principais interesses pela pesquisa incluem imigração, representações sociais, preconceito e procrastinação. Cito aqui alguns trabalhos da professora Giovana, dentro dessa linha: preconceito racial entre crianças na educação infantil, a avaliação escolar para alunos com deficiência intelectual no município de Guarabira, representações sociais da ludicidade elaborada por professores, e instrumentos de avaliação para escolares com deficiência intelectual na perspectiva de professores. A professora Giovana irá expor o tema, proposta para ela, as ideias de Paulo Freire e o ensino de língua materna. Qual o lugar do texto? A professora irá expor esse tema em 20 minutos. Logo após a professora, teremos o professor Flávio e, por último, as alunas do projeto de extensão. Professora Giovana, fique à vontade. Olá, boa tarde a todos. Obrigada aí, Uderlando, pelo esse convite. Para mim, está sendo uma novidade de participar desse congresso, mas alcançando, né, a todos, alcançando aqui o pessoal do João Pessoa, o pessoal da Paraíba, o pessoal do Rio Grande do Norte, o pessoal de Natal, de Caicó, de Mossoró, Pau dos Ferros, então, essa região toda do Rio Grande do Norte, e quem sabe mais gente do Ceará, Pernambuco, não se sabe, né? Então, esse sistema de congresso virtual alcança mais gente do que a gente espera. Então, falar sobre o tema que foi proposto a mim, eu gostaria que a aluna colocasse na tela os slides, por favor.
Então, aproveitando, ótimo, obrigada. Então, eu venho aqui falar com vocês sobre a centralidade do texto no ensino da língua materna, o que pensa Paulo Freire a respeito sobre isso. Né? Eu sou Giovana Barroca de Moura e estou aqui para falar um pouco sobre esse tema, sobre a língua materna, linguagem, conscientização, palavra. Então, desde o século XX, se vem falando sobre o campo da alfabetização, do letramento, diversas áreas de conhecimento vêm investigando sobre o letramento, sobre a alfabetização, a psicologia, a psicologia linguística, a sociologia linguística, a pedagogia, o que mais? A sociologia da linguagem, a antropologia, são áreas que vêm falando, vêm pensando e vêm debatendo sobre a alfabetização e o letramento. Né? Então, essa temática é de extrema importância, é capital para o professor e o aluno, e as pessoas que trabalham no ensino, de refletir sobre o papel do professor e alfabetizador na sociedade. Próximo. Então, eu vou falar aqui para vocês, dividir a minha fala para saber o que Paulo Freire pensou sobre a linguagem, a consciência, o julgamento de valor, as implicações desse pensamento na prática educativa, eu preciso saber quem foi Paulo Freire. Então, próximo. Então, Paulo Freire é um escritor familiar de todos. Eu acredito que todos tenham um livro de cabeceira de Paulo Freire. Então, Paulo Freire, Paulo Régulos Neves Freire, nasce em 19 de setembro de 1921, no Rio de Janeiro. Paulo Freire, aos 18 anos, se torna professor particular, né, de sintaxe da língua portuguesa. Então, Paulo Freire tinha um sonho de fazer psiquiatria e psicanálise. O interesse pela psicanálise parece advir do conceito central da sua obra, a conscientização. E porém, Paulo Freire se forma em direito. E por isso, porém, ele não exerce direito, ele tem uma única audiência entre um lojista e um dentista, a qual o dentista não estava conseguindo pagar as parcelas dos equipamentos, e Paulo Freire se viu como é que, se o dentista, sem o equipamento, como é que ele vai pagar as parcelas que estavam prestes do lojista. Então, sem os equipamentos, então ele não tinha condições de pagar. Então, nessa audiência, Paulo Freire viu que ele não queria mais exercer a função, a atividade de advogado, e desistiu da atividade. Então, Paulo Freire começou, então, a trabalhar, né, em Recife, no SESI, iniciou um trabalho de alfabetização de adultos em uma comunidade pesqueira. E depois recebeu um convite de Miguel Arraes para trabalhar na Prefeitura Municipal de Recife, tornando um fundador do movimento cultural, o MSP, com crianças, adultos e trabalhadores populares. Porém, no Rio Grande do Norte, em Angicos, né, que Paulo Freire se torna mundialmente conhecido, onde ele ensina a 300 cortadores de cana a ler e a escrever em 45 dias. Porém,
em 64, no golpe de 64, Paulo Freire é convidado a sair do Brasil e vai para a Bolívia, depois ao Chile, vai para a África, e em 1980 volta para o Brasil e vai trabalhar com Luiz Erundina em São Paulo, como secretário de educação de lá. Próximo. Então, sobre a linguagem, né? A linguagem tem essa frase de Freire, de 1992, não se pode pensar pelos outros, nem para os outros, nem se os outros. E o que Paulo Freire quis dizer com isso, né? A significação do diálogo está no fato que os sujeitos crescem com os outros, né? Eu, como pessoa, eu cresço no diálogo com o outro. Colocando isso na escola, o aluno cresce no diálogo com o professor, com os outros alunos. O professor cresce com o diálogo com os outros professores. E com isso, a relação de linguagem e pensamento e o mundo é dialética. Ariano Suassuna, ele tem uma como é que eu posso dizer? Um texto que eu vou contar a vocês, que é mais ou menos o que fala sobre essa linguagem, né? Cada qual com sua ignorância. Conta-nos Ariano Suassuna, que certa vez um sociólogo foi a Taperoá, na Paraíba, a sua terra natal, para realizar uma pesquisa sociocultural. Queria medir o nível de conhecimento do homem, do povo, naquela região. Encontrou um vendedor de peixe com seu balaio, cheio de tilápias, curimatãs, tucunarés, caroapepas e traíras. Passou a entrevistá-lo. O senhor sabe onde fica o Distrito Federal? Não sei, senhor. O senhor sabe onde fica o Ministério... Você sabe o nome completo do ministro da Educação? Não sei, senhor. O senhor sabe a cotação do dólar? Não sei, senhor. Então, o senhor é ignorante, não é mesmo? O vendedor de peixe não se deu por vencido. Puxou uma tilápia e perguntou: o senhor sabe que peixe é esse? Não sei, respondeu o sociólogo entrevistador. O senhor sabe que peixe é este? Perguntou outra vez o vendedor, exibindo um curimatã. Não sei, respondeu o sociólogo. E o senhor sabe que peixe é esse? Perguntou pela terceira vez o vendedor, exibindo agora um tucunaré. Não sei, de novo respondeu o sociólogo. Pois é, seu moço, concluiu o vendedor, cada um com sua ignorância. Então, saindo aqui. Então, voltando, o diálogo leva em conta, esse diálogo de Suassuna entre o vendedor e o sociólogo nos leva a diferentes significados da palavra, mostrando que o discurso é ideológico. E esse ideológico, segundo Paulo Freire, ele vai pegar nos textos de Gramsci, onde Gramsci diz que a ideologia é a concepção de mundo articula-se com a realidade prática. A linguagem, a nossa linguagem retrata a nossa realidade, retrata a nossa visão de mundo. Por isso que a linguagem, o pensamento e o mundo é dialético. Eles conversam entre si. Próximo, por favor. Então, no próximo ponto, vamos falar sobre consciência. E Paulo Freire fala que a consciência não é apenas um fenômeno psicológico. A consciência é um fenômeno ideológico e social. Em um livro célebre de Paulo Freire, que é A Importância do Ato de Ler, Paulo Freire fala, né, a leitura do mundo precede da leitura da palavra. Então, Paulo Freire fala
do prolongamento da consciência dá-se através da leitura da palavra, que pressupõe uma leitura anterior do mundo. Quando, por exemplo, Paulo Freire fala sobre alfabetizar através de palavras-chave, né? As palavras que os alunos, eles mais significativa na vida dele. Então, ele pega assim, quando ele for ensinar aos pescadores, aos plantadores de cana, por favor, vamos então alfabetizar, me diga uma palavra. Então, os alunos dizem enxada, então ele vai escrever o nome enxada. Então, a partir do conhecimento de mundo que eles têm, né, o aluno tem, vai preceder a leitura da palavra. O aluno vai compreender o que é aquela palavra. Então, ler o mundo é ler a palavra, constitui um processo indissociável, que tem como monte o exercício de reescrever o mundo, ou seja, transformá-lo. Né? A leitura da palavra deve ser compreendida pela a compreensão do mundo e de sua transformação. A leitura da palavra é sempre precedida à leitura do mundo. Outra citação muito conhecida de Paulo Freire não basta saber ler que Eva viu a uva, ele fazendo uma crítica à pedagogia tradicional. É preciso compreender qual a posição que Eva ocupa no seu contexto social. Quem trabalha para produzir a uva e quem lucra com esse trabalho. Quando muitas vezes, vamos ensinar a família do V, né? Então, Eva viu a uva, né? Então, isso se torna de uma maneira mecânica. Então, ele contextualiza quem é Eva, né? Qual é a produção dessa uva e quem é que está lucrando com essa uva. Então, a linguagem está intimamente ligada à realidade. Então, a linguagem está diretamente ligada à formação de consciência, ou seja, de liberdade. Para Freire, a palavra tem gosto, como ele diz, a palavra tem gosto de liberdade. Os fundamentos da consciência não são filosóficos, né, ou biológicos, mas sim sociológicos. Por isso que, lá na frente, eu disse para vocês que a consciência não é apenas psicológico, ela é histórico e sociológico. Próximo, por favor. Então, aqui, no julgamento de valor, a importância do juízo na prática educativa, né? A importância de juízos de valor na prática educativa é problematizadora. Por exemplo, os educadores deverão estar atentos criticamente a esses valores que eles estão repassando para os alunos, de tal forma que possa discutir com os alunos, com esses educandos. Caso não sejam identificados ou discutidos, são assimilados de forma ingênua e acriticamente pelos alunos. Por exemplo, ao estudar esse tema muito relevante que está antigo, mas que está muito atual, que é o racismo, sobre o ponto de vista positivista, né, pode dar um educando uma convicção negativa sobre a relação entre as raças humanas. Porém, ao estudar esse mesmo tema sobre o enfoque dialético, pode desenvolver no educando outros modos de ver a realidade, de outras convicções de respeito no que se refere às pessoas de raças diferentes. Então, o professor, ele tem que saber, ele tem que ter a sensibilidade, né? Como eu falei anteriormente, quais são as formas críticas que ele está debatendo determinados temas, para não formar mentes ingênuas ou acríticas. Próximo, por favor.
Então, essas implicações práticas, a disciplina retratando sua convicção da liberdade e o autoritarismo e a autoridade, essa relação aqui, ó, liberdade, disciplina e autoridade, essa relação professor e aluno, Freire aponta a importância da relação do professor nas bases de uma linguagem que os faça sentir pertencentes, que os convide a pensar e aprender. Por exemplo, não adianta o professor aumentar o seu nível de linguagem, os quais os alunos não estão compreendendo. Ele não está ensinando os alunos dessa forma, né? Então, a linguagem, quando não pertence à cultura dos alunos, transforma numa linguagem do outro carregada de autoritarismo, de arrogância, e não faz a relação ensino-aprendizagem. A escola não é boa e nem é má. Ela está contextualizada no espaço político. Por isso que o professor ele tem que, através da linguagem dos alunos, chegar a eles, fazendo com que ele compreenda os determinados assuntos. Essa implicação da prática me fez lembrar, agora, eu tive uma experiência com pessoas que estão privadas de liberdade, né, e eles não estavam compreendendo o que era agricultura. Então, ele dizia que a maconha, para eles, é chuá. E ele disse, professor, eu não estou entendendo o que é agricultura. Eu fiz, então, vamos fazer o seguinte, então, eu vou esquecer da plantação de milho, de outras plantações. Vamos falar sobre a plantação de maconha, né? A plantação de chuá, que vocês entendem. Uma chuá-cultura. Então, a partir da experiência deles, eu pude ensinar, né, essa disciplina para que eles pudessem entender melhor o que seria a agricultura. Próximo, por favor. Então, gente, as ideias de Bakhtin e de Freire, Bakhtin e Freire, eles têm a mesma preocupação da linguagem, né? Eles estavam em lugares e tempos distintos, porém, ambos sofreram também perseguição em regime político, e eles viam também a importância do social e da cultura influenciando a linguagem. Eu gostaria de saber sobre as meninas que estão aqui organizando o seminário, se as perguntas ficam para o final ou eu posso falar agora sobre as perguntas. Professora? Pois não? As perguntas, a gente só abre no final os comentários, certo? Para o questionamento dos internautas. Bom, obrigada. Então, agradeço mais uma vez, né, a participação, o convite de ter participado, né, desse congresso, né, de forma online. É possível, mais uma vez, reconhecer que, embora tenham feito seus estudos e intervenções em lugares e tempos distintos, Bakhtin e Freire tornam a linguagem como tomada central de seus estudos. Ambos, como eu já falei, sofreram perseguição em regimes político e autoritário. Há uma forte ligação entre os dois, delineando na sua maneira de compreender o social e a cultura em uma observação, em uma visão do marxismo que não abre mão da dimensão humana, rompendo paradigmas com o conhecimento científico. Agradeço a atenção de todos e fico aberta para perguntas.
Obrigado, Giovana, pela sua fala, muito pertinente. E ao final nós vamos abrir para que os participantes possam fazer as suas perguntas. Eu também tenho algumas perguntas aqui para fazer, mas vamos deixar para o final. Nós vamos ouvir agora o professor Antônio Flávio. O professor Flávio é graduado em Letras, Língua Inglesa e Língua Portuguesa, pela Universidade Estadual da Paraíba. Ele também é bacharel em Direito pela mesma universidade, especialista em língua e literatura espanhola pela Universidade Estadual da Paraíba, possui mestrado e doutorado em Linguística pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal da Paraíba. Algumas publicações nessa linha dos estudos da linguagem do professor Flávio. Cito aqui as variedades linguísticas no livro didático português, a enunciação da imagem feminina nas redes sociais, uma investigação à luz da teoria dialógica da linguagem, a violência urbana, uma análise dialógica de sentidos, e o livro Linguagem e Usos Sociais, Práticas Linguísticas, Literárias e Discursivas. O professor Flávio é convidado para falar sobre as ideias de Mikhail Bakhtin e o ensino de língua materna, qual o lugar do texto. O professor tem 20 minutos. Flávio, meu amigo, seja muito bem-vindo. Fique à vontade. Flávio, não estamos ouvindo o professor Flávio. Algum probleminha aí com... Professor Flávio, eu gostaria que você desconectasse o seu fone, que talvez seja um mau contatozinho que ele está tendo no computador. Isso. Agora tem... Continua do mesmo jeito, professor. Veja se não tem algo bloqueado aí, Flávio, por favor. Microfone bloqueado, alguma coisa assim no computador. Professor, boa tarde. O senhor consegue visualizar uma engrenagem que tem abaixo das nossas imagens? Porque se não tiver nos alto-falantes padrões do computador, não dá certo. Se você tiver outro programa de áudio, aí fica dando interferência. Tenta pelo celular, Flávio. Enquanto isso, eu acho que nós vamos seguir as meninas, as alunas do projeto
de extensão podem fazer a fala delas e, na sequência, você retorna e faz a tua fala. Acho que pode ser assim, né? Então, nós vamos, primeiramente, deu um problema aí com o professor Flávio. Nós temos aqui a imensa alegria de contar com a participação das alunas do curso de Pedagogia e também bolsista do projeto de extensão, e elas irão falar um pouco sobre essa experiência e as ideias de Micael Batim e Paulo Freire, no ensino de língua materna. Como é que vocês estabelecem encontro entre esses dois autores, considerando a leitura que vocês já fizeram durante esse projeto. Então, nós vamos ouvir aqui com muita alegria, primeiramente, a aluna Yasmin Rayane, e após Yasmin, Emília também irá fazer a sua participação. Bem-vindas, fique à vontade. Boa tarde a todas e a todos. Eu sou Yasmin, estudante de Pedagogia e bolsista do projeto de extensão Ensino de Produção de Texto no Ensino Fundamental 1. De forma breve, nós vamos apresentar alguns pontos que encontramos em comum nos nossos estudos sobre Bakhtin e Paulo Freire. E aí nós vamos tomar como base, principalmente, 2 textos desses teóricos. A importância do ato de ler, 3 artigos que se completam, de Paulo Freire, e questões de estilística no ensino da língua de Bakhtin. E aí eu vou pedir que as meninas coloquem os slides. Obrigada. Pode passar. Bom, tanto o livro como o artigo, eles apresentam propostas de ensino, de experiência que os mesmos passaram. No caso de Paulo Freire, o livro ele vai apresentar inicialmente uma palestra sobre a importância do ato de ler, num diálogo entre as relações da biblioteca popular com a alfabetização de adultos. E, posteriormente, ele vai expor a experiência de alfabetização de adultos desenvolvida por ele e sua equipe em São Tomé e Príncipe. No caso do Bakhtin, o artigo ele apresenta uma análise estilística de uma sequência didática para o ensino de períodos compostos por subordinação sem conjunção. Em pesquisas realizadas com estudantes, ele constatou a quase inexistência desses períodos sem conjunção em suas produções textuais. Nesse texto, Bakhtin ele vai propor pensar sobre uma escrita criativa e a busca pela individualidade dos alunos nas produções textuais. E aí nós destacamos alguns pontos, pode passar. Alguns pontos que encontramos em comum entre o livro e o texto. O primeiro ponto é a relação entre o professor e aluno. A relação entre o professor e aluno em ambos os textos, a gente percebeu que é dialógica, como diria Bakhtin, e horizontal, como diria Freire. Essa relação acontece num constante diálogo. É um diálogo porque, como bem vai afirmar Freire, os estudantes eles têm direito de dizer a sua palavra, como também eles têm direito de serem ouvidos. Freire ainda diz que é preciso o professor falar com eles, e não somente falar a eles. Segundo ele, quem apenas fala jamais ouve. E essa relação que se estabelece num diálogo também se estabelece na troca de saberes, na troca de experiências de vida, de valores. Ou seja, é uma relação horizontal, porque tanto o professor como o estudante, eles devem estar em igualdade, ambos caminhando junto para esse desenvolvimento do aluno. Então, já no texto de Bakhtin, a gente percebe que essa relação horizontal e dialógica, ela sempre inicia, quando ele sempre inicia a aula com provocações para os alunos. A gente percebe nesse texto que sempre ele faz perguntas, sempre ele faz provocações para que os alunos falem, para que eles mesmos analisem as orações, para que eles cheguem a conclusões.
claro que com a sua orientação como professor e o seu acompanhamento. Para Bakhtin, ensinar é se colocar na escuta. Ele sempre fala no texto, os alunos concluem que eles devem sentir isso, eles perceberam isso, nós concordamos que... Então, é sempre uma ação partindo do aluno e da sua produção, e ele frisa muito isso durante o texto. E nós também percebemos, e aí quando a gente vai falar do texto de Freire, principalmente o incentivo que ele dá à escrita de livros com a cultura oralizada do povo. Então, Freire, ele vai dizer que é preciso dar voz à sabedoria popular. E a alfabetização de adultos, ela abre as portas para que eles escrevam a sua própria história. Então, aí também a gente vê o protagonismo dos alunos. Em várias partes do livro de Paulo Freire, de outros estudos que a gente fez, é possível ver essa relação muito próxima com relação a esse ponto a Bakhtin. Outro ponto que a gente destaca é a gramática e a produção textual do aluno relacionada com a sua realidade com o contexto. Então, a relação entre o texto produzido e o contexto, eles estão presentes nos artigos, tanto no artigo de Bakhtin como no livro de Paulo Freire. Em Paulo Freire, o adulto alfabetizado, ele pode escrever a sua história, as manifestações da sua cultura e possibilitar que outras pessoas, outros alfabetizandos, possam aprender a ler com um material que não seja doação da palavra dominante, como ele diz no próprio texto. E sim, com materiais que se aproximam de suas vivências. Então, segundo ele, a linguagem e a realidade, elas vão se prender dinamicamente. Agora, já não seria possível o texto sem o contexto. E aí, como também não seria possível o trabalho descontextualizado da gramática. Na sua concepção, o ensino de gramática ele deve ser realizado com textos e ser dinâmico, não de memorização mecânica. E em Bakhtin, nós percebemos o mesmo. Críticas a um ensino de gramática descontextualizado, a importância que ele dá ao aluno ver sentido na produção dos textos e o uso dessa produção para a vida. Então, a gramática descontextualizada ela será um problema quando ela vai impedir a compreensão mais aprofundada do seu uso. Como ele mesmo vai constatar nesse artigo, os alunos, eles sabiam classificar os períodos em textos já prontos, ou orações isoladas. Mas quando era para uso em suas produções, eles não sabiam usar esses períodos em suas produções. Então, além disso, na proposta de Bakhtin, ele sempre parte do contexto da sala de aula. Ou seja, o sentido criado pelo estudante nesse processo acontece quando há um uso real para sua produção. Ou seja, quando se tem em mente quem é o interlocutor e quando se sabe para que e por que se está produzindo. Como sempre nós discutimos nas nossas reuniões, que nas produções textuais dos alunos, o interlocutor não pode ser a gaveta do professor. E aí, o último ponto que eu vou falar é sobre a mecanização do ensino. E essa mecanização do ensino, ela é criticada por ambos. Paulo Freire propõe que a leitura e a escrita de textos não seja feita mecanicamente, mas sim de forma crítica e criativa. Ele demonstra no seu trabalho uma preocupação em levar textos com histórias aproximadas dos alunos ao contexto social e político da época e do local, além dele dar abertura sempre na produção livre dos alfabetizandos, e como também suscitando a reflexão da sua realidade. Bakhtin, ele também vai propor a superação dessa memorização mecânica, quando ele vai levar os alunos a analisar obras clássicas da literatura russa através dos períodos compostos por subordinação sem conjunção. Então, Bakhtin, ele vai além daquela forma tradicional de ensinar gramática, em que se memoriza mecanicamente nome de períodos, as formas desse período, a sua classificação, principalmente feita com orações isoladas. Mas para Bakhtin afirma que essa aprendizagem, ela
deve ser contextualizada. Ela deve passar por uma análise estilística, dentro de textos inteiros, não textos fragmentados, tanto de textos dos próprios alunos, como textos de outros autores, e aí também com incentivo à leitura, e que é preciso que esse aluno ele encontre sentido nas suas produções, para que eles possam desenvolver sua criatividade e sua individualidade. Individualidade no sentido de identidade. Então, é o desenvolvimento dessa identidade de autor. Então, ainda nesse diálogo entre Freire e Bakhtin, Maria Emília dará continuidade aos pontos encontrados por nós. Muito obrigada. Olá, boa tarde. Meu nome é Maria Emília, eu sou aluna do curso de Pedagogia e bolsista da extensão Ensino e Produção de Texto no Ensino Fundamental Anos Iniciais. Primeiramente, eu queria agradecer pela oportunidade de podermos compartilhar os conhecimentos a qual tecemos diante desse cenário tão caótico de pandemia. Dando continuidade aos aspectos apresentados pela minha colega, outro aspecto destacado é a concepção de leitura e escrita discutido por Bakhtin e por Paulo Freire. Para Bakhtin, as práticas de ensino eram voltadas à análise estilística de textos e frases, sempre em conjunto com os alunos, proporcionando uma aprendizagem efetiva e autônoma. Ao aluno, era apresentado possibilidades de escritas literárias elevadas e vivências coloquiais. E para Freire, as práticas eram organizadas por meio de cartilhas, que com temas e palavras geradoras ensinavam muito além do que escrever e ler, conhecimentos baseados nas realidades e vivências cotidianas do aluno. Nessa relação, compreendemos que ambos apresentam as concepções de forma indissociáveis, no qual defendem o aluno como um protagonista, práticas e metodologias pautadas no real e na valorização de fatos cotidianos dos alunos. Em uma análise retrospectiva, na metade do século passado, a concepção de leitura e escrita era baseada em práticas gramaticais isoladas, em uma composição livre e uma análise estilística das frases, no qual o professor era o centro do processo de ensino. Além disso, a construção de texto era baseada em um estilo livre, no qual o professor dava uma temática e o aluno tinha que escrever 30 linhas, sem nenhum debate, sem nenhuma discussão sobre o assunto. A partir de 1980, os textos de Bakhtin chegaram traduzidos ao Brasil, e mesmo sem nenhuma relação estabelecida com Freire, ambos comungam de pensamentos comuns a uma concepção ideológica de ensino inovadora. Nessa relação dialógica estabelecida em nossas discussões, as práticas de ensino norteadas por estes teóricos devem ser sempre pautadas na humanização do aluno, sua individualidade enquanto ser e o seu contexto de vivência diária. A palavra, que é um dos segundos pontos, do meu segundo ponto, ela é apresentada como um cenário e como um mundo. A palavra, ela surge apresentada por Bakhtin como um cenário de possibilidades e significados. E para Freire, na palavra se tem um mundo que amplia a capacidade de uso da palavra, além da ampliação desta palavra nos discursos. Sendo assim, os assuntos sempre estarão inacabados, visto que o que falamos hoje possui um significado, possui uma entonação, possui aspectos únicos dessa fala, estando sujeito a mudanças no falar de amanhã. Então, basicamente, o que eu e Yasmin estamos falando hoje, amanhã não terá os mesmos aspectos que hoje tem, assim como não terá também o mesmo significado, porque a outra pessoa que estará falando, ela tem outras características, ela tem outra entonação de fala, então isso modifica até o significado da palavra e como ela é aplicada no discurso. E a profundidade do ensino. Outro aspecto importante é essa profundidade.
e tendo em vista que as práticas de leitura e escrita devem estar paralelas ao uso real, proporcionando significado no ensino. No dicionário, o termo profundidade está associado à distância da superfície, também com o caráter de profundidade nas ideias. Com isso, esta concepção de ensino deve ser enraizada e significativa, para assim gerar desenvolvimento, e pensamento crítico nos alunos. Logo, para Bakhtin Freire, esta profundidade é composta por reflexões, questionamentos norteadores, tendo como alicerce principal o conhecimento real e prévio dos seus alunos. Com base nas discussões de ambos os autores, os professores e nós, estudantes de graduação que estamos em construção para ser futuros professores, devem ser pesquisadores e mediadores, tendo os seus alunos como matéria-prima para o combustível de sua metodologia diária, incentivando o desenvolvimento pleno das capacidades dos envolvidos. Por fim, diante de todos os aspectos elencados, tanto por mim quanto por Yasmin, a educação e o ato de estudar contribui diretamente para o empoderamento e a valorização social do indivíduo, sendo a verdadeira ferramenta para desestabilizar conceitos intrínsecos em nossa sociedade de forma errônea. Obrigado. Bem, vamos tentar agora entrar em contato com o professor Flávio, para ver se agora, dessa vez, vai funcionar, né? Flávio, está ouvindo? Não estamos ouvindo, professor Flávio. Continua com o mesmo problema. Está ouvindo agora? Agora sim, agora sim. Então vamos lá. Tem um eco incomodando aí. Procura ver o que é. Tem... E agora, melhorou? Sim. Pronto, então vamos lá, né? Vamos lá, deixa eu ver o celular aqui e tal. Deixa eu ver aqui um melhor lado. Mas é ruim, tem que segurar esse celular. Deixa eu ver aqui. Pelo computador não tá conseguindo. Deixa eu ver se eu coloco aqui o celular. Pronto, vamos lá. Perfeito. Então, você pode ficar à vontade, viu, para desenvolver o tema proposto. Pode ficar à vontade. Certo. Então, boa tarde a todos e a todas. Para mim, constitui-se um imenso prazer em estar participando dessa primeira jornada online do DEDUC, né? Esse evento importante, haja vista que em tempos de pandemia, tempos tão tenebrosos para o mundo e principalmente para o nosso país, a instituição, o FRN, através do SERES CAICó, cria esse espaço de interação no qual mantém firmes trabalhos remotos relacionados a atividades de pesquisa, de ensino e extensão. Então, na pessoa do professor Rony,
eu gostaria de parabenizar a equipe que pensou esse evento pela idealização e pela organização, né? A vocês, o meu carinho, as minhas homenagens e a minha admiração. Eu também não podia deixar de agradecer ao professor Ilderlândio Nascimento, esse amigo que a vida me deu, um amigo da vida e um amigo da academia, né? Então, eu gostaria de agradecer ao professor Dr. Ilderlândio pelo honroso convite para juntos aqui podermos compartilhar do que nós temos estudado aqui na filosofia do Círculo de Bakhtin. Pois bem, nesta minha fala, eu gostaria de tratar brevemente a respeito da influência do Círculo de Bakhtin no ensino de língua materna, especialmente no que diz respeito ao trabalho com o texto, no qual este deve representar a base para a promoção de competência de leitura e escrita em esferas sociais, de modo que esse trabalho fomente uma formação que capacite o aluno para que, através do uso da linguagem, se posicione como sujeito e, de modo crítico, participe da sociedade. Isso nos faz pensar em como os alunos da escola brasileira, principalmente os alunos da escola pública, né? Isso nos faz pensar como esses alunos estão concluindo a educação básica, principalmente em como estão exercendo na sociedade práticas de letramentos, nas quais eles têm que efetivamente realizar atividades de leitura e escrita, desde aquelas mais simples do cotidiano, como, por exemplo, escrever e ler mensagens em redes sociais, até aquelas mais elaboradas, como, por exemplo, preencher formulários, escrever e-mails, e também atingir um dos grandes objetivos da escola, né, que é estar preparados para a famosa redação do Enem, dentre outras atividades, as quais necessitam desse conhecimento de letramento em relação às atividades de leitura e escrita. Dito isso, importa nos dizer que, no contexto da educação brasileira, as ideias do Círculo de Bakhtin, que começaram a ser utilizadas, assim como as meninas falaram, na década de 1980, foram relevantes para se pensar o texto como um produto concreto em que se reflete a construção de pontos de vista, bem como um lugar semiótico para se pensar, para se expressar, para se criar e dar vida a ideias humanas. O modo de pensar as ideias de Mikhail Bakhtin nas práticas de ensino de língua materna se deu como uma forma de deslocamento das ideias formalistas, ideias estruturalistas que predominavam nas décadas de 1960 e 1970 aqui no Brasil. Então, a partir da década de 1980, de modo gradativo ocorreu o deslocamento, né, de usos de metodologias fundadas em princípios estruturalistas para o uso de metodologias orientadas por princípios dialógicos. Então, o que se implementou foi justamente a visão de língua e linguagem como o lugar e o material para a interação. E o texto, nesse sentido, passou a ser entendido como um lugar multissemiótico, ou seja, nós não tínhamos mais aquela ideia de texto apenas linguístico, mas um texto materializado com outras semioses. Então, esse texto ele passou a ter um lugar central, né, no papel da interação. Então, as ideias da filosofia da linguagem do Círculo de Bakhtin contribuíram para se pensar e fortalecer um ensino de língua portuguesa, fundamentado pelo uso, isto é, pela implantação de um ensino de texto em que se vise a capacitação dos alunos para usarem
a leitura e a escrita em práticas sociais, nas quais eles possam exercer seu pensamento crítico como critério essencial para a participação na sociedade. Esse modo de olhar e compreender o texto, especialmente como elemento central para o ensino de língua materna, nos fez pensar em duas perguntas importantes. Por favor, passe aí o slide. Por gentileza, passe o slide. Então, dentre essas duas perguntas importantes, nós indagamos o seguinte: que influência a filosofia do Círculo de Bakhtin exerce no ensino de produção e leitura de textos na escola? E a segunda pergunta: qual o efeito social da formação do aluno a partir do ensino pautado nessa filosofia da linguagem? Então, essas duas perguntas nos ajudam a entender como o texto ele ganha papel central no ensino de língua, né? A partir dessa perspectiva dialógica formada a partir dessa filosofia da linguagem do Círculo de Bakhtin. Por favor, pode passar o próximo slide. Pois bem, podemos observar no pilar da filosofia da linguagem do Círculo de Bakhtin alguns pontos de vista conceituais que nos orientam para a compreensão do texto como um produto concreto da interação dos sujeitos sociais, isto é, aquilo que Bakhtin entendeu como o texto como um enunciado, ou seja, o texto que ele deixa de ser visto apenas como aquela materialização de elementos linguísticos e passa a ser resultado do produto da interação de sujeitos sociais, né? Então, essa visão de texto que a gente começa a entender e a gente começa a ver aí no pensamento do Círculo de Bakhtin. Com relação ao texto como enunciado, nós podemos ver o seguinte: elencamos aqui alguns pontos de vista para os quais queremos apontar e mostrar que esses pontos de vista eles são necessários para que entendamos o texto não como eu acabei de falar agora, esse construto linguístico apenas, mas como um enunciado. Então, o primeiro ponto de vista aponta para o texto como uma resposta avaliativa, o texto como uma resposta avaliativa, né? O que significa dizer? Significa dizer que esse texto ele é justamente uma resposta dada a um outro dentro de um propósito social. Depois nós temos esse texto como dito, né? Como dito, e nós devemos entender o seguinte, que para que esse dito ele seja concretizado, tem que existir um recurso multissemiótico, né? E esse recurso é justamente o que nós vamos chamar de língua e linguagem. Depois, o dito deve ser realizado nas fronteiras do tempo e do espaço. Para que o dito seja realizado, ele precisa estar em relação ao tempo e na disposição de esferas. Depois nós vemos que o dito deve ser construído a partir de pontos de vista de esferas ideológicas, ou seja, esses ditos eles devem refletir discursos sociais, discursos que são oriundos de esferas, de campos da ideologia humana. E, por fim, o dito deve ter uma forma de organização social, histórica e semiótica. É o que Bakhtin vai chamar de gêneros discursivos, né? Então, é bem importante nós entendermos o texto nessa perspectiva, porque é justamente o modelo de texto que forma um sujeito, que forma um aluno capaz de ir além das competências linguísticas, né? Por favor, passe para o outro slide. Então, considerando o texto como um enunciado, nós podemos entender que a representação do texto é entendida como uma unidade concreta composta por elementos
linguísticos, mas também por elementos valorativos, por elementos da vida. Isto é, uma unidade construída indissociavelmente que representa a imbricação de acontecimentos da vida em acontecimentos da língua. No caso do acontecimento da vida, no texto são tematizadas representações das realidades, de fatos que acontecem no mundo. Já no caso do acontecimento da língua, no texto se organizam a harmonia das unidades linguísticas, a relação dessas unidades com conhecimentos do mundo, apontando para a quantificação e a veracidade das informações, a orquestração de marcadores usados para indicar os níveis de interação dos participantes, dentre outros. Por favor, o próximo slide. Então, nesse slide nós podemos notar que existem aí 3 conceitos importantes na teoria bakhtiniana, que é o conceito de composição, de estilo e de tema. E esses conceitos, eles são justamente os elementos de constituição do gênero discursivo. Eles são elementos indissociáveis, ou seja, eles funcionam um em relação ao outro. Então, nesse sentido, podemos notar que, quanto ao caso da forma de organização, no texto podem-se observar marcas linguístico-discursivas. Essas marcas linguístico-discursivas, elas são representadas justamente por esses 3 elementos de composição do gênero, que é a composição, o estilo e o tema. E nessas marcas linguístico-discursivas são refletidos, primeira coisa, a esfera ideológica na qual o texto é produzido, o propósito social do texto, em razão dessa esfera ideológica, os elementos gramaticais e lexicais, os elementos de acabamento que indicam o formato do texto e os conteúdos inferidos com base na apreciação de valor dos interlocutores. Dito isso, por favor, passe para o próximo slide. Por favor, próximo slide. Então, dito isso, vamos tentar responder agora essas 2 perguntas que elencamos, certo? Então, ao considerarmos a primeira questão, observamos que os pontos de vista conceituais que são mencionados instauram a possibilidade de o texto ser pensado e trabalhado como uma construção dialógica, não apenas como uma construção da correção de sequências gramaticais monológicas, ausentes do atravessamento das valorações sociais. Nesse caso, o texto corresponde à ideia de enunciado, principalmente por ter sido compreendido como um acontecimento linguístico do acontecimento da vida. Visto que, de acordo com o entendimento de Bakhtin, o texto equivale ao dado primário de todas as disciplinas do pensamento humano em geral, bem como a realidade imediata do pensamento e das vivências. Ora, quando se pensa o texto como enunciado, é preciso considerar que nele, por ele e através dele, existe uma ideia ou uma intenção. Também existe a realização da intenção, pois cada texto é algo individual, cada texto é único, cada texto é singular, e nisso reside todo o seu sentido, sua intenção, em prol da qual esse texto foi criado. Assim, olhar para o texto por esse ângulo significa atentar para a ideia de que o texto não se refere apenas a um conjunto de palavras, de frases ou de orações que garantem o padrão da lógica gramatical ou da expressão do pensamento, da correção, da coesão e da coerência gramatical. A palavra constitui o lugar do encontro de consciências, o que faz a mesma poder assumir qualquer função ideológica. É nesse sentido que a palavra representa o ponto que liga o eu ao outro,
o que aponta para a noção de texto como um lugar onde o encontro se dá, pois a palavra está sempre repleta de conteúdo e de significação ideológica cotidiana. Portanto, a resposta ao primeiro questionamento aponta para o reconhecimento de um trabalho pedagógico com o texto, de modo que, a partir do ensino de leitura e escrita, se pense o texto como a instância de encontro de sujeitos, de consciências e de valorações, essencialmente fomentando a construção de competências de escrita e de leitura como práticas de letramento sociais. Assim, numa prática pedagógica em que se leve em consideração a influência do pensamento de Bakhtin, o texto deve ser compreendido, como vamos ver agora no próximo slide. Por favor. Próximo slide. Tá. Então, neste slide, nós podemos ver justamente como esse texto ele é compreendido a partir dessa perspectiva dialógica nesse processo de ensino de língua materna. Então, vamos lá. A primeira questão que nós devemos entender é que esse texto ele indica um recurso didático para o letramento. Depois, a materialização de gêneros discursivos. Um lugar de respostas a outro texto. Uma forma composicional. Um feixe de elementos que configuram sentidos. Um objeto de fruição e de prazer. Um conhecimento para a ascensão social. Então, nós vemos aqui que esse texto ele vai representar um elemento de constituição subjetiva nesse processo de ensino e aprendizagem. Então, pensar o texto por essa ótica significa ir além de, como eu venho falando, daquele conhecimento apenas linguístico, né? Por favor, o próximo slide. Então, vamos à resposta do segundo questionamento, certo? Então, quanto à resposta ao segundo questionamento, assumimos a compreensão de que o efeito social da formação do aluno, uma vez que seja calcada numa prática pedagógica centrada nos pilares da filosofia bakhtiniana, pode resultar no alcance de competências de leitura e escrita, o que significa dizer que, considerando sua importância e o seu lugar no ensino de língua portuguesa, o texto deve ser compreendido como um recurso pedagógico que consolida a efetivação do processo que, ao aluno, dá as condições para usar a linguagem concretamente em toda e qualquer esfera da atividade humana, principalmente para se comunicarem através de quaisquer gêneros discursivos. A prática de ensino em perspectiva dialógica possibilita o trabalho de produção textual, caracterizada como um processo interacional que envolve o sujeito-aluno, os seus mundos, as suas razões, suas emoções, suas necessidades comunicativas, seu modo particular de falar e o modo de falar exigido pela escola. Isso significa dizer que o trabalho da escola deve ser bem mais amplo do que apenas enfocar em atividades escolares, mas também estender o ensino o ensino da escrita para atividades sociais que demandem o uso dessa modalidade de linguagem em outras áreas sociais, nas quais o agir humano se efetiva em forma de texto. Em concordância com Antunes, acreditamos que essa ideia de ensino de texto para a construção de letramentos sociais consolida um ensino de língua portuguesa que deva levar em conta propósitos cívicos, de tornar as pessoas cada vez mais críticas, mais participativas e atuantes política e ideologicamente na sociedade. Portanto,
o ensino de texto em perspectiva dialógica, ele pode orientar para uma perspectiva pedagógica em que a escola possa criar as condições necessárias para que, no mundo real, o aluno seja capaz de, pela leitura e pela escrita, se constituir e se posicionar como sujeito, bem como saber se comunicar em quaisquer esfera da ideologia humana. Bem, para fechar a minha fala, eu gostaria de ler um texto que eu escrevi nesses dias aí de pandemia, um texto que vem tratar justamente da palavra. Essa palavra como uma semente, né, que é germinada a partir da relação de um e de outro, e nós queremos justamente ler esse texto para assim concordarmos com o que falamos agora no nosso discurso, e também para demonstrar como essa palavra ela pode atuar no contexto social. Então, vejamos. O texto é o seguinte, ele é intitulado A Palavra Semente. Eu nasci no mundo pensamento, eu cresci no mundo a pensar, eu vivi cruzando o tempo, eu me fiz para o mundo mudar. Em mim eu vi do povo o sofrimento, quando cantei o lamento desse povo a penar. Me refiz na voz dessa gente, a palavra semente no mundo a brotar. Eu lutei a batalha das gentes, me tornei dessa gente o lutar. Minha voz, um coro orquestrado, um eu, um nós, um coro a gritar. Contra a voz do seu opressor, eu lutei, lutei sem temor, com o povo a penar. Eu gritei com a voz dessa gente, com a palavra semente, no mundo a lutar. Bem, com esse texto eu encerro a minha fala e gostaria de mais uma vez agradecer a Hilderlândio e agradecer ao Rony, né, por esse convite e assim me mantenho à disposição aí da instituição para estar pronto para participar em qualquer evento. Então, muito obrigado e também agradeço a todos os internautas, né, que estão aí assistindo a esse nosso evento. Então, muito obrigado. Ok, obrigado, Antônio Flávio, pela sua exposição. Agradeço imensamente por ter aceitado o convite, né, e ter, de alguma forma, colaborado com essa discussão bem interessante e rica. Eu tenho algumas questões para fazer, mas vou reduzir a quantidade de questões devido ao tempo já avançado e também vamos ler, né, receber aqui também perguntas do pessoal que está aqui conosco nessa transmissão. A pergunta, eu vou fazer uma pergunta que não é uma pergunta fácil, não tem uma resposta, porque é tudo incerto ainda. Nós estamos vivendo um momento histórico, e quem está vivendo um momento histórico, para se posicionar, não é fácil, porque nós estamos vivendo ali o momento. Nós falamos durante essa nossa mesa, essa nossa conversa, falamos muito em interação, em diálogo, em dialogismo, professor-aluno, e atualmente nós presenciamos as escolas, os IEFs, as universidades, utilizando recursos tecnológicos, né, ferramentas tecnológicas, no processo de ensino-aprendizagem. Aí a pergunta que fica é, considerando que vocês exporam aqui sobre esses dois pensadores da linguagem e da educação, desse processo que é a educação. Eu pergunto, existe ou existirá tecnologias capazes de substituir a interação de uma sala de aula presencial? Então, essa pergunta fica para os dois, só para ouvir a opinião mesmo. O que vocês acham? Existe ou existirá ferramentas tecnológicas que possam ocupar o lugar do professor
como acontece na sala de aula. A pergunta é para os dois. E nós vamos começar a receber a pergunta aqui do pessoal. Eu teria mais outras questões, mas eu vou ficar apenas nessa para dar oportunidade a quem está nos ouvindo aqui, assistindo. Quem pode, acho que Giovana pode começar, né, Giovana? Depois eu vou ouvir o professor Flávio sobre essa pergunta que não tem a resposta fechada. Ilderlândio, eu acho que é uma pergunta bem capciosa, né? Como você bem disse, é uma pergunta que não existe uma resposta concreta, mas eu gostaria de elencar 3 pontos, né? Para o professor que valoriza o afeto, a troca de olhares em sala de aula, na sala de aula por parte da presença dos alunos, sentimos falta dessa relação, troca de olhares, a presença dos alunos, sentir que eles estão aprendendo, sentir que eles estão entendendo. Então, essa relação professor e aluno fica... o professor que ele valoriza o afeto, sente falta dessa amorosidade, né? Agora, se for um professor que apenas transmite o conteúdo, o papel do professor fica restrito ao orientador de navegações de estudantes, isso pode ser um outro meio de um ensino-aprendizagem. Então, ainda eu coloco mais um outro ponto. Será que essa forma de aprender através da internet, através nessas plataformas digitais, será? Eu acredito que uma pergunta também que eu lanço é uma pergunta freiriana que pode ser também, Bakhtin poderia também pensar, será que se a linguagem e a palavra, ela tem que alcançar todos, será que, por causa dessa tecnologia, ela alcança toda a sociedade? Será que todos têm acesso a esse? Porque eu, como professora, eu sinto que os alunos, muitas vezes, existe dificuldade na formatação EAD, na formatação que nós estamos aqui, porque por falta de internet, por falta de recursos. Então, hoje em dia, é uma alternativa que todos estão encontrando para não ficar sem o ensino-aprendizagem, mas também não alcança a toda a população brasileira. E muitos professores estão sentindo falta dessa morosidade da presença em sala de aula, mas outros professores que gostam de ser conteudista, é uma outra forma, é mais uma forma de passar os alunos sem a interação professor e aluno. Isso. Muito bem. Flávio, o que é que você acha, Flávio, dessa questão? Bem, veja só. Eu vou sair um pouco do pensamento de Bakhtin e vou penetrar no pensamento de Bauman. Aquele mundo físico que nós conhecíamos, ele foi dissolvido já faz um certo tempo, né? Porque os sujeitos modernos, eles se constituem subjetivamente muito a partir dessas relações que acontecem nas redes sociais, que acontecem no mundo virtual. No entanto, considerando o processo de ensino, considerando essa perspectiva de ensinar, eu acredito que nenhuma tecnologia substituirá esse processo, né, físico. Assim como o processo físico também não vai substituir esse processo de ensino virtual. Eu acredito que devido à razão do momento, devido a essa época pesada, densa que nós estamos vivendo, o ensino virtual é mais um meio, é mais uma possibilidade de não deixarmos, né, a nossa vida docente parar. Então, remotamente, que, claro, reafirmo que nunca vai ser do mesmo jeito de trabalhar fisicamente, pois, como a professora Giovana falou, tem toda uma questão de patos, né? Tem toda essa questão da construção dos afetos.
o momento de interação é diferente, a esfera de interação é diferente, mas eu acredito que são duas modalidades diferentes, e digo mais, eu não venho trazer uma crítica severa à modalidade virtual, mas também não venho adotá-la como uma substituição para o processo que nós costumamos ter fisicamente. Então, é por aí. Vejo como dois processos que, para o seu tempo, para o seu momento e para seus propósitos, eles estão servindo à sociedade. Não sei se fui claro, porque é uma pergunta líquida, né? Difícil de responder, mas é isso. É verdade. Por isso que eu fiz a observação. Não é uma pergunta que vai pedir uma resposta fechada, exata, porque estamos vivendo, e aí só o futuro mesmo é que vai trazer essa resposta. Helenívia, se você puder postar, se já aparece alguma pergunta dos nossos... Eu agradeço a contribuição de cada um, como muitos já vem falando nos comentários. Agora a gente vai para as perguntas daqueles que nos assistiram e acompanharam a live. Aí fica a critério de cada um a resposta, ou se quiserem entrar no consenso, fiquem à vontade. A primeira pergunta é de Hermenegildo Moreira. Ele pergunta: qual a importância da literatura na compreensão dos gêneros textuais e da linguagem? A literatura, ela se torna... Eita, desculpe-me, eu tomei a frente, mas a literatura, ela se torna um gênero tão importante quanto qualquer outro gênero, né? Principalmente porque a literatura, além de trazer o ponto de vista estético, ela também vai trazer pontos de vista factuais que, através dos acontecimentos literários que são postos, né, nos textos, nós podemos pensar a sociedade, nós podemos pensar uma época, nós podemos dialogar entre essa existência de épocas, nós podemos discutir papéis de sujeitos sociais, nós podemos entender como é que esses sujeitos eles podem se constituir a partir desse novo olhar, a partir do recomeço, a partir de uma sociedade plural. Então, eu considero a literatura, né, os gêneros literários, assim, tão importante quanto qualquer outro gênero. E eu nem diria que no processo de ensino deveria ter essa divisão, né? Porque nós vemos na história do ensino de língua portuguesa que talvez o ensino de textos literários não tiveram, assim, tantos propósitos efetivos quanto a gente pode ver na sociedade de hoje. Então, vejo os gêneros literários como importantes para o ensino de língua portuguesa. Não sei se respondi a pergunta, mas é um ponto de vista. A pergunta de Aisa Diniz. Sabendo que o letramento é construtivista, qual metodologia possibilita ao aluno o melhor aprendizado de leitura? Alguém se habilita? Veja só, essa é uma outra pergunta. Vocês estão hoje com muitas perguntas capciosas. E o Erlando parece que gostou do capcioso. Mas veja só, não existe. Claro que existem muitas discussões sobre qual é a metodologia mais eficiente para que o aluno aprenda. Eu acabei de lembrar de um livro de Saviano, que Saviano vem falar sobre todas as metodologias da pedagogia. E ele ele faz algumas críticas a todas elas e também até a tradicional, que muitos a criticam, né? Mas para ter uma metodologia tradicional, tem que ter uma metodologia, e a pedagogia tradicional trabalha com essa metodologia. Então, eu não estou dizendo a vocês que eu sou a favor da pedagogia tradicional, eu estou dizendo que
dependendo de cada aluno, existe uma metodologia a ser colocada em sala de aula. Todas as metodologias, elas se fecham, elas se casam, elas entre si, né? Se eu trabalhar uma metodologia em sala de aula, fica faltando alguma coisa a ser complementada. Então, eu posso trabalhar com todas essas metodologias, atendendo melhor o meu público, atendendo melhor a necessidade do meu aluno. Bem, eu já tenho... Posso trabalhar construtivismo, posso trabalhar tradicional, não importa como você trabalha em sala de aula. O que importa é que o aluno entenda o que você está dizendo e aconteça essa relação ensino-aprendizagem. Pelo que eu vejo aí na fala de Giovana, ela está apontando para metodologias de ensino que são construídas a partir das teorias da aprendizagem, né? Nós que trabalhamos com linguagem, nós vemos que existem algumas teorias de linguagem que são importantes e principalmente que assim foram imprescindíveis para essa ideia de letramento. Então, para você pensar a ideia de letramento e pensar numa metodologia, eu acredito existe uma metodologia única. Eu acredito que existe, assim como Giovana disse, esse diálogo de metodologias. Então, a gente pode entender nessa linha de diálogo metodologias que são aindas, por exemplo, da sociolinguística, né, que vai cuidar de ver essa heterogeneidade da linguagem a partir do lugar, a partir da classe social, a partir de elementos que fogem da estrutura linguística. A gente pode ver, por exemplo, metodologias que elas são construídas a partir dessa ideia de enunciação, onde nós temos, por exemplo, o próprio conceito de dialogismo que vem da enunciação do círculo de Bakhtin. Nós podemos pensar em metodologias que elas advêm desses conceitos da pragmática, do funcionalismo, né, das correntes funcionalistas. Então, falar de metodologia, entendo eu, é justamente o professor ele ser aquele profissional, aquele sujeito crítico que ele vai ter conhecimento de teorias da linguagem e, a partir dessa realidade dos alunos, ele vai construindo o seu fazer docente para atender justamente essa demanda de letramentos sociais que nós temos hoje em nossa sociedade. Eu queria só pontuar na fala de Flávio, que foi pertinente, da importância também do professor nessa relação de interação do conhecimento e o aluno. Por mais que nós estamos numa metodologia construtivista, socioconstrutivista, e daqui a um tempo pode existir outras metodologias de ensino, né? Mas a gente tem que pensar essa relação realmente do professor, né, passando o conteúdo para o aluno. Essa relação do professor estar mais próximo ao aluno, fazendo com que o aluno aprenda, amando a profissão dele e sendo crítico na relação das temáticas ao passar para o aluno, e não sendo apenas um professor neutro, sendo um professor que está ali só para cumprir um papel, mas sim empenhado na formação futura do seu aluno, no comprometimento do conhecimento crítico do aluno, para não formar alunos acrítico e termos decepções aí políticas, como estamos vendo hoje, porque não estamos fazendo alunos críticos e políticos. Isso. Giovana, esse seria o chamado, como diz, né? Como a gente pode ver lá nos textos de Irandé Antunes, esse seria o chamado professor reflexivo. Exato. Aquele professor que ele vai funcionar como mediador, ou seja, ele não é o centro, mas ele é uma peça naquele contexto de interação que vai proporcionar ao aluno justamente pensar, refletir a respeito das questões da linguagem. Então, é esse professor que mobiliza
esses aparatos teóricos para, assim, realizar o seu fazer docente de modo efetivo. E para isso também, Flávio, eu falo muito com meus alunos de pedagogia, né, porque meus alunos de pedagogia, eles vão ensinar até o 5º ano, eles vão ser também supervisores, né, formadores de professores. Então, como estamos falando sobre a linguagem, a importância da leitura. Né? Porque com a leitura se tira a cortina de fumaça que está nos nossos olhos. Né? Com a leitura, o professor, ele pensa, ele reflete, e daí ele pode passar para os seus alunos também a uma melhor forma de aprendizado. Uhum. Tanto que um aluno aqui comentou uma fala do professor Rony. Deixa eu só... Aqui. Nenhuma metodologia é ruim. Ruim é a usar só uma metodologia. Isso. Uhum. É justamente o diálogo que se realiza entre essas metodologias, né? Eu me lembro de que uma vez, em uma dessas bancas da vida, onde eu estava sendo avaliado, e uma pessoa que estava na banca disse, a gente fala tanto, a gente critica tanto a estrutura e termina sempre voltando para a estrutura. Então, o problema não está na estrutura. O problema está em o que devemos fazer socialmente com essa estrutura, né? Porque essas metodologias, elas se completam, o diálogo entre elas pode acarretar um fazer docente diferente e adequado para promover esses letramentos. Enfim. Exatamente. E também parabenizo ao professor Hilderlândio e a sua equipe por promover jornadas como essa, porque são jornadas como essa que conscientizam nossos alunos, conscientizam nossos colegas, que fazem pensar de uma forma diferente de ensinar. Não existe nenhuma forma de ensinar engessada, Então, poderemos pensar em uma forma de ensinar que seja mais flexível, né? Hoje em dia, muitas escolas não dizem qual é a minha metodologia, porque ali em sala de aula, onde o professor é gestor de sua sala de aula, é líder da sua sala de aula, ele sabe a melhor maneira de ensinar e qual a metodologia melhor de ensinar para o seu aluno. E que, por favor, mais jornadas como essa, para não só os alunos da Paraíba, alunos do Rio Grande do Norte, eu vi que também tem alunos aqui de tanta parte do país que eu fiquei impressionada. Tem gente aqui de Belo Horizonte, tem gente aqui de São Paulo. Então, essas contribuições que nós temos aqui para formar uma pedagogia diferente, mostrar uma educação diferente, não porque os alunos de hoje serão as pessoas de amanhã, e elas precisam ser mais críticas, mais reflexivas, e não uma boiada para ser seguida. Isso. A gente tem aqui mais uma pergunta da Gisele, e ela diz assim: como em todos os momentos de evolução, será um futuro de seleção, em um mundo com tantas desigualdades, uma curva ainda inversamente proporcional. Podemos, com essa tendência tecnológica, melhorar? Eu sou advogado. Eu sou advogado sempre, como eu digo aí, o Hilderlândio, da misericórdia, né? Eu vou sempre apelar para um olhar melhor, para um mundo melhor. Então, eu acredito que essa questão da melhora, na maioria das vezes, ela não está nem tanto no sistema educacional, ela não está nem tanto na escola. Muitas vezes ela está em cada professor, ela está em cada aluno, ela está
naquele sujeito que realmente ele quer mudar, né? Durante esses dias de pandemia, eu estava observando nas redes sociais e eu vi que o pessoal postava memes que mostrava uma criança de classe média alta no seu apartamento participando de aulas remotas. E mostrava um aluno que morava na periferia também do seu jeito participando de aula remota. Então isso me fez pensar. O problema muitas vezes não está no como, mas está assim na força de vontade que as pessoas têm. Então, é claro que eu não estou minimizando, né? Tem pessoas que realmente não têm condições para isso. Mas eu acredito que muitas vezes o esforço, a força de vontade pode promover isso aí, né? Mas eu acredito sim que esse modo de olhar a educação nesse momento, a tecnologia, ela pode sim implementar formas que venham melhorar, mesmo porque quando a gente vai observar o sistema educacional hoje, a gente vê as tecnologias como ferramentas necessárias e importantes, né, para que o ensino ele se desenvolva e tenha mais êxitos em termos de alcançar propósitos sociais. Eu gostaria de falar uma frase, um texto muito comum de Paulo Freire, né, que trabalha, Gisele. Eu acho que tudo que é feito com amor é bem feito, né? Então, Paulo Freire fala, eu sou um intelectual que não tem medo de ser amoroso. Eu amo as gentes, eu amo o mundo. E é porque eu amo as pessoas, eu amo o mundo, que eu brigo. Porque a justiça social implante antes da caridade. Ninguém educa ninguém. Ninguém educa a si. Mesmo os homens se educam entre si, mentalizando pelo mundo. A leitura do mundo procede da leitura da palavra. As terríveis consequências do pensamento negativo são percebidas muito tarde. Então, essa frase de Paulo Freire me emociona, né? Porque precisamos ser amorosos com os nossos alunos, amorosos com o que está por vir, para termos um mundo diferente, um mundo mais social, que evite muitas mortes de miguéis por aí. Certo, vamos agora para a última pergunta. Da Maria Vasconcelos. Como abordar a literatura na educação infantil através da língua materna? Uma pergunta aí aos pedagogos, né? E às pessoas que estão aí na formação da pedagogia. Por favor, minhas queridas. Giovana. Olha, trabalhar com a literatura da educação infantil, na literatura infantil, como eu falo, sempre falei, e venho apontando, meus amores, minhas futuras pedagogas, minhas colegas, como andam a sua leitura com a literatura, o seu envolvimento com a leitura. Porque antes de eu colocar uma leitura para a educação infantil, eu tenho que também ter esse hábito da leitura. Não adianta fazer cantinho da leitura se eu não leio. Não adianta eu estimular a leitura dos alunos se eu também não pratico essa atividade da leitura. Então, a leitura, né, da língua materna, nós temos que ler e gostar. Porque a literatura é nossa ferramenta. A leitura é nossa ferramenta. Então, será que nós estamos lendo? Será que nós estamos debruçando em teóricos que abordam a literatura da educação infantil? Então, antes de qualquer coisa, temos que voltar para nós, para a leitura, para a conscientização, antes de ir para os nossos alunos, né? Questionar e solicitar dos nossos alunos que sejam futuros leitores ou leitores.
Outra questão também, pensando em técnicas de ensino, pensando nessas metodologias, né, que nós falamos aqui, é a questão de ver gêneros apropriados e trabalhar esses gêneros com a criança. Eu tenho uma filha de quase 2 anos e eu me lembro de que o primeiro presente que eu comprei para ela, ela ainda estava na barriga da mãe. Foi um livro de literatura. E eu acredito que aquele livro, para o momento, talvez ele não tenha, vamos dizer assim, uma adequação que venha trazer um propósito mais efetivo, mas aquilo ali, de certa forma, como a gente viu lá na literatura de Magda Soares, já começa um letramento. Porque só em você pegar o livro, você esfoliar o livro, você ver aquele livro, você está em contato com aquele livro, você já começa a dar os primeiros passos para o letramento. Então, eu acredito que a convivência com esse gênero aí, a criança com o gênero, isso aí cabe... Eu não sou da área da educação infantil, até acho difícil falar disso, porque assim, é um olhar bem particular das pessoas que trabalham aí, né, os pedagogos, mas eu acredito que o convívio com gêneros que sejam assim característicos, específicos para uma determinada faixa etária, talvez isso possa trazer assim maneiras de fazer com que a literatura ela seja trabalhada com esses alunos. E eu queria ressaltar também, professor, que além desse convívio tem que haver o exemplo, né? Muitas vezes os pais querem que as crianças aprendam a ler rápido, cedo, mas também não há um incentivo. Então não adianta também o professor em sala, enquanto pedagogo, incentivar, levar várias literaturas todos os dias, mas se os pais em casa, que é quem mais convive com seus filhos, não darem o exemplo. Eles também precisam ver os pais lendo e exercendo esse exemplo para que ele possa cumprir sua vida também. Bem, quando eu falei da questão da convivência, assim, eu olhei mais para o lado da escola, né? Porque eu acredito que se a gente for olhar para o lado de algumas famílias, vai ter criança, se for assim por essa ótica, que tenha mais dificuldades em ter esse contato com a leitura. Mas, assim, quando eu falo de convivência na escola, eu acredito que esse exemplo ele faz parte desse conceito mais amplo, né? Então, é por aí, porque hoje no Brasil é complicado você falar de práticas de leitura, porque o pessoal não tem, pelo menos assim, leituras literárias, através de livros físicos, né? O pessoal lê, porque só está em contato com redes sociais está lendo. Mas lendo o quê? Então, quando eu me refiro a essa convivência, é criar esses gestos de leitura, é criar esses hábitos, porque daí também eu acredito que a escola ela pode partir com essa possibilidade de exemplo. Foi nesse sentido. Muito bem, Flávio. E me fez pensar também que não é uma leitura por leitura, é uma leitura reflexiva, né? Quando começamos a falar sobre aquela historinha do patinho feio, né? Não é o patinho que ele é apenas feio fisicamente, né? É questionar para os alunos, já da educação infantil, quem pode ser esse patinho feio na nossa sociedade? A gente vê, Giovana, que até... Ao invés de discriminá-lo, né, incluí-lo. A gente vê, por exemplo, que a consciência social da sociedade atual, da sociedade odierna, ela já está tão assim mudada que, por exemplo, eu também vi, né, nos CDs que são comprados para minha filha, que eles estão rediscursivizando as canções de criança, como aquela famosa que foi da época da gente, Atirei o Pau no Gato. Exatamente. Hoje já é visto, exato, como uma forma de conscientizar a criança de que aquilo não é um gesto auspicioso, não é um gesto que se enquadra na ética do ser humano moderno, né? A gente vê assim canções que elas trazem muitas marcas de preconceitos, canções que envolvem, por exemplo, essa questão de etnia, né? Então, a gente vê que
hoje a sociedade olha para isso aí de modo que venha trazer essa rediscursivização, para mudar o foco, para mudar a consciência, criar uma consciência de inclusão, mostrar que isso aí hoje não é mais, não tem mais lugar na sociedade. Então... Exatamente. Bem, a gente vai ter que encerrar agora. Eu agradeço, tanto eu como o restante da organização do evento, agradeço a participação de cada um, tanto dos professores como das alunas. Foi uma palestra de muito conhecimento, garanto, pelos comentários que a gente foi lendo. E eu agradeço muito a cada um de vocês, que a gente possa sempre contar com vocês para isso. Helenívia, eu agradeço a você pelo suporte, pela ajuda. Agradeço demais a Giovana por ter concordado com o convite logo de pronto. Muito obrigado, Giovana, pela sua contribuição. A Flávio, pela ótima discussão que vocês nos proporcionaram essa tarde. As alunas do projeto, Yasmin e Emília, muito obrigado. Foi um sucesso. Eu estendo os agradecimentos a todos aqueles que estiveram com a gente até essa hora, né? Tempo já avançado, mas muito proveitoso. Muito obrigado. Eu agradeço a você, o Derlândio, agradeço a sua equipe pelo convite e agradeço a Flávio também pela a lembrança de sempre. Um amigo que a Guarabira e a UEPB me deu, e gostaria, e o Derlândio, que esse congresso seja, hoje foi virtual, e espero que amanhã, depois de que essa pandemia passe, ele seja presencial. E conte com minha presença. Ótimo. Pois bem, também fico à disposição e agradeço, né, a todos e a todas que nos atenderam muito bem, principalmente aqui para tentar fazer com que a minha fala acontecesse. Eu confesso para vocês que eu estou com o braço doendo, porque eu estou segurando o celular, mas é como eu disse, o que importa é a força de vontade, é o gesto, é a boa vontade, e assim foi feito. Então foi um prazer estar com vocês, conhecer vocês, né? Já conhecia as alunas de Uderlândio, mas a mediadora eu conheci a partir desse momento aí. E, Giovana, eu digo o mesmo, né? Você é uma amiga que a UEPB e a vida me deu. Que isso se estenda por muitos anos. Né? Valeu, então, gente. Um abraço a todos e a todas. Tchau, tchau. Tchau. Tchau a todos. Tchau, pessoal do YouTube. Foi uma satisfação. Bem, a agente do evento ressalta que as submissões de trabalhos estão abertas no DOIT até o dia 31 de junho, certo? Quem vai ministrar essas submissões é o professor Uderlândio. E amanhã teremos mais outra atividade com a professora Kátia Regina Lopes Costa Freire e o professor Geraldo Freire de Lima. Eles trazem o tema Educação em Tempos de Pandemia, a importância da socialização e interação na aprendizagem. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês e até amanhã.